Olá, muito bem-vindos à nossa reunião de hoje. Essa noite abordaremos o tema Kundalini, muito falado, muito conhecido, porém pouco compreendido. Os estudantes gnósticos mais antigos conhecem, ou pelo menos ouviram falar, que a Mãe Divina, o feminino cósmico, a Prakriti universal, tem 5 importantes aspectos. No encontro anterior, citamos 3 desses aspectos: o imanifestado, o manifestado e o da Mãe Morte. Faltou mencionar de forma clara os outros 2 aspectos, ou seja, o da Mãe Individual e o da Maga Elemental. A Mãe Individual é nossa Ísis particular, nossa Mãe Natura individual, ou como diz o mestre Samael no seu livro As Três Montanhas. Ela é o poder serpentino que subjaz no fundo vivente de toda a matéria orgânica e inorgânica. É essa força ou poder cósmico que se apresenta ou se expressa como nossa mãe individual, que cria nosso corpo no ventre de nossa mãe biológica, juntando o espermatozoide com o óvulo e depois multiplicando as células e estabelecendo ou criando todos os princípios cósmicos e inteligentes. Em nosso mundo físico, material, tridimensional, portanto, nossa mãe biológica é a equivalente de nossa mãe divina individual ou particular. Entenda-se que equivalente não significa ser ela própria. Quanto à Maga Elemental, o 5º aspecto importante de nossa Mãe Divina, acredito ser suficiente dizer hoje que ela é a que originou nossos instintos, dentre os quais está o instinto ou impulso sexual, sem o qual não podemos trabalhar a alquimia, nem transformar os metais pesados no puro ouro do espírito. Feito esses comentários iniciais, a fim de esclarecer alguns detalhes que acabamos não especificando de forma clara no encontro anterior, vamos ao tema desta noite, propriamente dito. O que é Kundalini? Por que denominamos a Mãe Divina, dentre tantos outros nomes, de Devi Kundalini Shakti? A palavra sânscrita Devi quer dizer deusa. A palavra sânscrita Shakti quer dizer potência, poder ou ainda força. Já o significado de Kundalini não é tão fácil de ser entendido ou compreendido conceitualmente. Uma das melhores expressões conceituais que encontrei até hoje pode ser dito que ela é a energia criadora feminina de nosso próprio ser. Ela é a energia da vida, ou a força, o poder da vida. Portanto, em síntese, como muito bem diz o mestre Samael, ela é o próprio princípio feminino latente ou oculto de toda a criação cósmica. Uma vez que se compreenda mais e melhor essa ideia, torna-se mais fácil entender por que se diz que ela é o fogo feminino ou a consorte de Shiva ou ainda a esposa do terceiro Logos. Todo estudante gnóstico sabe que Shiva é o fogo sagrado, é o fogo da vida, o fogo que torna fecunda as águas do primeiro instante. A partir daí, dessa fecundação, surgem as formas de vida, já que a mãe é a grande modeladora, seja no espaço infinito, seja no ventre de uma mulher, aqui em nosso mundo. Portanto, é chegada a hora de saber ou de entender que todo estudante que fecundar suas próprias águas espermáticas mediante a prática alquímica, cujo tema será abordado em encontros futuros, em determinado momento irá renascer em espírito, ou, numa linguagem gnóstica atual, despertará sua Kundalini, que está adormecida na base de sua coluna vertebral. Em gnose,
aprendemos que Kundalini não é uma força cega, mecânica, bruta ou inconsciente. Muito pelo contrário, Kundalini é a raiz de nossa consciência e de nossa existência. Sendo ela nossa própria mãe cósmica particular, jamais poderia ser algo cego, mecânico ou inconsciente. Por aí existem muitos ignorantes ilustrados que apregoam coisas que nada têm a ver com Kundalini. E há até aqueles que descrevem por aí fenômenos e ocorrências que são exatamente o oposto. Ou seja, fenômenos proporcionados, criados ou gerados a partir do kundartiguador, que é o oposto de Kundalini. Kundartiguador é Kundalini invertido, negativo. O mestre Samael é muito claro nesses aspectos ao dizer, por exemplo, que jamais a flama erótica subirá pelo canal medular de casais unidos por mera conveniência pessoal. Diz ainda, é impossível a subida da chama santa na espinha dorsal de homens e mulheres adúlteros. E mais, nunca subirá o fogo das delícias sexuais na espinha dorsal daqueles que traem o guru. E conclui com uma afirmação que diz: jamais desperta o fogo sexual na medula dos bêbados, afeminados, drogados, assassinos, ladrões, mentirosos, caluniadores, exploradores, cobiçosos, blasfemos, sacrílegos e etc. Para aprofundar mais no tema, recomendamos que estudem especialmente 2 livros do mestre Samael, As Três Montanhas e Kundalini Yoga. O princípio Kundalini é conhecido ou mencionado em quase todas as religiões e tradições espirituais, variando apenas o nome. No Japão, é denominada de Ki, na China, de Chi, no Ocidente cristão, é o Espírito Santo. Na cultura azteca, a serpente emplumada Quetzalcóatl. Entre os gnósticos antigos, temos a divina Sofia, que desce dos éons pleromáticos sem seu consorte, para criar o mundo inferior, o qual depois entrega a seu filho Yaldabaoth, para expandir, desenvolver, governar, reger, conduzir. Kundalini também se faz presente nas religiões mistéricas do Antigo Egito, Grécia, Roma. É a força ou o poder de Kundalini que permite ou faz com que possamos vivenciar a totalidade do universo dentro de nós mesmos, mediante isso que denominamos de experiência mística, ou experimentação do vazio iluminador. Em muitas culturas e civilizações do passado, Kundalini é simbolizada em forma de serpente. Para esses povos antigos, a serpente era o símbolo da eletricidade transcendente. Na Índia, Kundalini é representada como uma serpente enroscada em 3 voltas e meia, dormitando na base da coluna vertebral. Entre os nórdicos, temos o martelo de Thor, símbolo vivo do torvelinho cósmico ou do gerador da eletricidade, e também símbolo do poder do filho de Odin, dado a ele por sua divina mãe. Entre os gregos, temos Vulcano, símbolo do Espírito Santo, do terceiro Logos, forjando armas, escudos, joias, preciosidades aos deuses e deusas. Na mitologia da Guerra de Troia, vemos claramente a deusa Vênus pedindo armas e escudo a Vulcano para seu filho Enéas. E após muitas aventuras, Enéas chega à Itália, onde funda a cidade de Roma, que lida ao contrário é amor. O que quer dizer tudo isso? Torna-se claro que Enéas edifica a cidade interior de sua divina mãe, a deusa Vênus, ou simplesmente a deusa do amor, o próprio Eros. O caduceu de Mercúrio é formado por 2 serpentes que se entrelaçam harmoniosamente ao longo de um bastão,
vivo símbolo da coluna vertebral. Esse símbolo pode e deve ser entendido como o fogo masculino e o fogo feminino se entrelaçando na coluna do iniciado ou do adepto para iluminar, curar, resplandecer. Portanto, Kundalini é tudo, é a vida, é a consciência, é a mente, é a mãe divina em todos os seus aspectos. É o fogo, a eletricidade, o magnetismo, a gravitação, a força, o poder, enfim, tudo. Claro então que ela é nossa mãe, a autora de nossos dias e de nossa existência. Ela é o princípio e o fim de tudo e todas as coisas. O racionalismo das pessoas impede que vejam a realidade de tudo isso que falamos aqui. A mente humana foi condicionada a medir, comparar, julgar. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo é fogo, que Kundalini também é fogo, ou quando a gente fala que o espírito masculino é fogo e que o espírito feminino é água, a mente se confunde. Os mistérios de todos os tempos não foram feitos pela mente, nem para a mente. Como diz o mestre Samael, é preciso um pouco de sensibilidade para captar a sutileza de tais realidades. Podemos chegar a uma grande síntese simplesmente compreendendo que a água é a morada do fogo e que no início da criação não havia nem água nem fogo, mas sim névoa de fogo, Mula Prakriti. Ou como também é dito, no início do mundo, ou antes que o mundo fosse criado, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A mente humana não consegue conceber que as águas celestes não são como as águas terrestres. A mente humana não lida bem com a linguagem simbólica. Águas celestes é uma expressão simbólica. Essas águas são um estado não material e não substancial daquilo que mais tarde se transforma em akasha, éter, ar, fogo, água e terra. Em última síntese, todas as formas e aspectos de Kundalini se reduzem ao eterno feminino onipresente, aqui e agora, que permeia tudo e todos, todas as regiões, espaços e dimensões. Como é dito pela gnose, esse feminino cósmico, sem forma, pode assumir qualquer forma e se manifestar a qualquer devoto, pessoa ou estudante. Portanto, descompliquemos nossa mente e tratemos de nos reconciliar com o eterno feminino de Deus, sem dar muita importância à forma que ela queira assumir, interna ou externamente, diante de nós. O importante é que nos tornemos devotos, entregados e dedicados ao fogo divino, a essa chama devoradora e vivificadora. Até aqui, nossas palavras desta noite. Em 3 minutos voltaremos para responder as questões sobre o tema que nos forem apresentadas. Muito obrigado pela atenção e consideração. Paz inverencial.